Ontem, o ex-presidente Lula concedeu uma entrevista histórica, de fato, não é exagero não, uma entrevista histórica ao programa O É da Coisa, do jornalista Reinaldo Azevedo. A gente vai entender por que foi histórica, mas para aquecer os motores aqui, para a gente começar animado aqui, eu quero ler duas frases ditas por Reinaldo Azevedo vários anos atrás. Então o primeiro deles, que está num dos livros do Reinaldo Azevedo, é o seguinte: tudo que é bom para o Brasil é ruim para o PT. E outra frase do Reinaldo Azevedo, que está no blog dele da Veja, é um texto de 2009 dele, ele diz o seguinte: eu ataco esse governo, o do Lula, como ataquei o outro, do FHC. O problema é que o outro aceitava ser atacado e este não aceita ser atacado porque acha que faz tudo certo. E nesse artigo, que eu vou pôr o link para vocês aqui no comentário fixado, o Reinaldo Azevedo chega a comparar os petistas, ou a militância petista, a fascistas, porque querem simplesmente censurar as vozes discordantes, qualquer um que viesse a criticar o governo petista ou o presidente Lula. E daí, como eu falei, você tem essa entrevista ontem, o Reinaldo Azevedo falando com o Lula. E como eu falei, o Reinaldo Azevedo ele teve uma longa história de críticas ao governo petista, lançou 2 livros especificamente contra o PT, que se chamam O País dos Petralhas 1 e O País dos Petralhas 2. O inimigo agora é o mesmo. E essencialmente, eu não li esses livros, mas essencialmente supõe-se que ele esteja criticando o projeto hegemônico do PT, como dizem por aí, o projeto de perpetuação do poder. E agora o tom é bem diferente, na verdade. O Reinaldo Azevedo vem conversar num tom bastante amistoso com o ex-presidente Lula. A entrevista foi interessante, também vou deixar o link para vocês aqui assistirem. Teve, uma audiência recorde, suponho, 1.200.000 visualizações no link do vídeo no YouTube, e sem contar também a audiência da rádio, sem contar também por outros canais que possam ter chegado até essa entrevista. Só para pensar em comparação, ao vivo estavam assistindo essa live 275.000 pessoas, enquanto que, ao mesmo tempo, estava rolando a live do monstro do Bolsonaro, que tinha 11.000 pessoas assistindo. Então, para você ver também o impacto que isso teve de audiência, de público. As pessoas queriam saber o que ia acontecer, se ia acontecer algum confronto ali entre os dois, mas, como disse, o tom foi bem amistoso, na verdade. Embora não haja muitas novidades, não haja muita informação ali que a gente não tenha ouvido anteriormente, você tem ali o Lula com aquele papel, com aquela imagem de estadista, de alguém que, se fosse o presidente, estaria agora coordenando esforços internacionais, reunindo o G20 para poder debater o combate ao coronavírus. E aquilo que a gente falou já quando o Lula se pronunciou, fez um discurso após ter sido anulados os processos dele, que ele faz um discurso e a gente fala assim, pô, que saudade quando tinha um presidente de fato, que saudade quando tinha alguém que era minimamente razoável e que vinha com propostas e que vinha com uma visão de sociedade, uma visão de política real e não fundamentada nas sandices do Olavo de Carvalho. Que saudade desse tempo quando a política ainda debatia assuntos concretos, projetos reais, factíveis e que visavam o bem-estar da população. Que saudades desses tempos. E isso, na verdade, vai ser, em grande parte, o que a gente vai falar hoje aqui, o tom que a gente vai trabalhar aqui, porque eu senti ali, como eu falei, você tem o Reinaldo Azevedo, um jornalista que era extremamente crítico do governo petista e que agora ele vem com um tom apaziguador, um tom amistoso. Foi chamado pelo Lula de camarada Reinaldo Azevedo e muita gente da extrema-direita está agora já dizendo que o Reinaldo Azevedo se converteu ao petismo. Mas é aquela coisa, gente, o papel do jornalismo não é de ser assessoria de imprensa de político. Não é o que faz a Jovem Pan, por exemplo. A Jovem Pan hoje, por exemplo, é uma assessoria de imprensa do governo Bolsonaro. Você tem lá um veículo de comunicação que, essencialmente, faz tudo para defender as maiores atrocidades feitas pelo governo Bolsonaro. Eles estão lá para defender o presidente. É uma assessoria de imprensa. O papel da imprensa não é isso. O papel da imprensa não é isso, não é se prestar a servir interesses políticos de certo partido, de certo governante, de certo regime. Não é isso. O papel da imprensa é de mostrar os fatos, mostrar a realidade, muitas vezes interpretar essa realidade para o espectador ou para o leitor, ou seja, fazer um filtro disso, tentando se fiar o máximo possível na verdade, nos fatos. O papel da imprensa não é de criar notícia, não é de criar uma mitologia em torno das figuras, é simplesmente, ou deveria ser, simplesmente de trazer os fatos. É claro que na prática a gente sabe que a imprensa extrapola
essa função dela e acaba assim criando mitos, né? Acaba assim criando personalidades que são revestidas de uma aura transcendental e o estrago pode ser profundo. Foi o que aconteceu com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi alguém que foi criado pela mídia, foi criado pela imprensa, foi projetado o status super-herói. Não foi o caso do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo, segundo ele próprio diz, e a gente sabe que ele era muito crítico de abusos da Lava Jato, de excessos da Lava Jato, incluindo o próprio processo do Lula, então era alguém que já anos atrás mostrava isso, né? Talvez tenha sido entusiasta da Lava Jato no começo, mas certamente no processo do Lula ele é alguém que estava constantemente criticando a ausência de provas do processo, mas a imprensa como um todo entrou no delírio da Lava Jato, entrou no delírio do Sérgio Moro e ajudaram a criar um monstro que depois se torna isso aqui que a gente está vendo agora. Então a imprensa não foi apenas um veículo de noticiar as coisas, de trazer a informação para o mundo, mas também foi de construir o imaginário das pessoas, né? E fez isso e faz isso. O próprio Bolsonaro também tem um pouco a ver com isso, né? O Bolsonaro, aquela figura mitológica do Congresso, aquela figura pitoresca e bizarra que tinha no Congresso, foi primeiro ridicularizado pela imprensa e depois foi naturalizado pela imprensa. Ou seja, de bizarro, de excêntrico, de radical, passou a ser uma figura, sabe, cativa da imprensa, né? Aparecendo em programas de entrevista, no Super Pop, mesmo que fosse para dar risada, aquilo ali foi naturalizado pela imprensa. Então eles criaram, de certo modo, esse monstro Bolsonaro. E outra coisa também que foi o antipetismo. Embora você possa falar um monte de coisa, né, criticar um monte de coisa do PT, do governo petista, pode criticar sim os escândalos de corrupção, não há nenhuma proibição de fazer isso, mas o espírito antipetista foi certamente criado pela imprensa. Essa coisa de que o PT é o partido mais corrupto da história da humanidade, o que é uma mentira. Isso foi criado pela imprensa. Isso foi transmitido dia após dia, capas e mais capas da revista Veja, por exemplo, mostrando o Lula como se fosse um monstro. Isso foi criado até um ponto que isso entra no imaginário coletivo e daí entra junto com a Lava Jato, entra junto com o herói Sérgio Moro, vai entrando uma série de mecanismos, o bolsonarismo também, essa coisa do punitivismo policial, do punitivismo legal, de bandido bom, bandido morto, todas essas séries de processos vão entrando na mente do brasileiro e a imprensa tem certamente um papel fundamental nisso, na criação desse monstro agora que está devorando tudo. Então quando eu vejo essa entrevista do Reinaldo Azevedo com o Lula, me parece que é uma demonstração, de certo modo, um reconhecimento do monstro que eles criaram. É o Reinaldo Azevedo dizendo, olha só, a imprensa da qual eu faço parte, e de cujo processo também fiz parte, nós fomos longe demais e talvez agora seja o momento de dar um passo para trás, retornar a aquele instante de sanidade. E outra coisa também que é importante mencionar é isso, né? Que não existe mal absoluto, não existe bondade absoluta. Existe bondade e maldade relativas. Então, por exemplo, quando você está nesse processo democrático, né, uma democracia jovem brasileira, sai da ditadura, e daí o monstro vira a ditadura. Então todo mundo está contra o autoritarismo, a repressão, e os anos vão passando, e na medida que vão passando os governos, há uma busca por um caminho, há uma busca por uma alternativa democrática, né? Como a gente vai levar agora essa nova república adiante. Então, há um referencial extremamente negativo que é o da repressão. Qualquer um que possa sinalizar nesse sentido, seja em governos repressivos de esquerda ou de direita, qualquer um que sinalize nesse sentido, passa a se tornar um alvo. Só que depois de um tempo, na medida em que os mecanismos históricos vão se desenrolando e os problemas, as tensões vão vindo à tona, e a retórica vai sendo repetida, né, e esse imaginário vai sendo construído, muita gente vai pensando que a resposta está no autoritarismo, que a nova república deu errado, que esse processo que a gente viu agora, dos anos 80 em diante, não deu certo. Então quem sabe a gente possa voltar naquele momento de uma paz militarista, né, tipo a Pax Romana, né, do Império Romano, ou seja, a repressão que apazigua as tensões, ou pelo menos na superfície, né? Porque na realidade o negócio era bem mais complicado, mas apazigua na superfície as tensões. Então você volta com essa retórica militarista. E daí você tem, na substituição do PT, na queda do PT, na queda da Dilma, você tem forças sombrias que saem dos porões, forças malignas que saem dos porões. Então talvez figuras como Reinaldo Azevedo, ou outras figuras como Sherazade também, e outras figuras, jornalistas, figuras políticas, personalidades, que achavam que o PT era o maior mal de todos os males, que achavam que o PT era o demônio, que achavam que o PT era, como eu disse ali, o partido mais corrupto da história da humanidade, da história do universo. Quando tem como comparação
O Bolsonaro, como tem em comparação, de fato, um sujeito que tem levado a esse genocídio brasileiro, um sujeito totalmente desajustado, um sujeito totalmente perigoso mesmo, que ele mesmo diz que a especialidade dele é matar as pessoas. Quando você tem nessa balança o governo do PT, que até onde perceba tem sido bastante normal em relação aos governos republicanos aí da nova República Brasileira, o governo do PT em comparação com o governo do Bolsonaro, então todas essas pessoas que um dia achavam que o PT era a pior coisa que existia no planeta, começam a olhar para o Bolsonaro e achar, talvez a gente tenha que voltar para o PT agora. Que saudades do PT. Volta Lula. Porque essa noção de mal, essa noção de problemas, ela é relativa, ela não é absoluta. A gente olha para o contexto, a gente olha para aquele momento e a gente avalia. Se a gente está ruim e a coisa piora depois, a gente acha que quando estava ruim era melhor do que estava agora. E assim por diante, obviamente, né? E nada é tão ruim que não possa piorar também. E mesmo assim, aqui entram outros elementos. Eu sinto que na entrevista o Reinaldo Azevedo, ele faz o meia-culpa dele ali, né? Ele comenta alguns pontos ali que ele havia criticado certas coisas, ou que ele era trotskista. Ele meio que dá a entender ali, ele dá a entender ali que ele teve durante o governo petista a sua guinada conservadora, como reação ao governo atual, né? E tem gente que é do contra sempre, tem gente se o governo é de esquerda eu sou de direita, se o governo é de direita eu sou de esquerda, sempre tem essas pessoas que são do contra, e tá tudo bem também, né? Mas ele teve a sua guinada conservadora durante o governo petista, e agora que você tem um governo de extrema direita, de repente o Reinaldo Azevedo começa a ter a sua ligeira guinada para um centro-esquerda aí. Ele dá a entender ali que, pelo menos em alguns pontos, em alguns aspectos, talvez a posição que ele adotasse em 2009 não seja exatamente a posição agora de 2021. E, como a gente já falou anteriormente, né, a gente vê agora o Lula participando do debate público mais uma vez, que eu achava que fosse o papel que ele fosse desempenhar quando ele saiu da prisão, mas certamente essa anulação dos processos agora dá um novo gás para o Lula, e aqui a gente já pode falar certamente de campanha eleitoral para 2022, ele diz que não está em campanha, que ele tem agora como prioridade lidar com a pandemia, lidar com as questões como auxílio emergencial, que ele não está pensando em campanha eleitoral, mas a gente sabe, ninguém é bobo aqui, a gente sabe que por trás disso tem fins eleitoreiros, mesmo se não fosse o Lula o candidato, ele está encampando aqui a bandeira do PT para a eleição próxima. Então ninguém aqui é idiota de achar que o Lula já não está em campanha eleitoral. Ele está em campanha eleitoral. Ele está aqui frontalmente desafiando o Bolsonaro e já jogando as cartas na mesa. Eu sou aqui o candidato, eu sou aqui a força de oposição ao Bolsonaro. E o que vai acontecer, né, é que justamente isso, esse esforço de encampar o lulismo agora. Porque é isso. Quando você tem, de um lado, Bolsonaro, do outro lado, Lula, as dúvidas desaparecem, não tem nem sequer, indagação, qual é o melhor. É óbvio que as pessoas vão optar, pelo menos quem tem um pouquinho de raciocínio, vão optar pelo Lula. Porque a gente sabe o que foi o governo Lula, a gente sabe como foram os anos do governo Lula. Mesmo que naquele momento em particular havia uma conjuntura global e havia uma série de processos econômicos, inclusive, que contribuíram para aquilo, né, para o boom econômico e político-social brasileiro naquele momento, que talvez não possa ser reproduzido de novo, numa nova gestão Lula, mas a gente sabe como foi. E essa memória já basta para muita gente para, nessa balança entre Bolsonaro e Lula, escolher Lula. Então, certamente muita gente de todos os campos da esquerda vão migrar para o Lula, pessoas do centro vão migrar para o Lula e pessoas do centro-direita, quando olham as opções disponíveis, também vão optar pelo Lula. Se não me engano, o próprio Reinaldo Azevedo fala ali, né, que o melhor candidato do centro é o Lula. Não sei se foi ele que falou isso aqui ou se eu li alguém mencionando a entrevista. Mas é o que parece. Que o próprio Lula compreende, inclusive ele fala isso textualmente na entrevista, o próprio Lula compreende que só com a esquerda não tem como vencer a eleição. Só defendendo bandeiras de esquerda ou só agregando grupos e partidos e aliados de esquerda não vence a eleição. Para isso, o candidato terá de conquistar uma fatia grande do centro e uma fatia grande da direita moderada. Não há como vencer eleições só com a esquerda. Do mesmo modo que o Bolsonaro não ganhou apenas com os votos da extrema-direita, né? Para poder chegar no poder, ele surfou na direita liberal, na direita moderada, num centro que não queria retorno de PT, surfou no antipetismo, surfou no lavajatismo, nesse espírito do Sérgio Moro como super-herói. Então, assim, você tinha uma esquerda demonizada, e como eu falei aqui, foi criada essa imagem, né? Foi criado esse imaginário da esquerda como o mal de todos os males, uma esquerda demonizada, o PT
arruinado moralmente, e que também foi um trabalho sistemático da imprensa, e daí o Bolsonaro consegue agregar, inclusive pessoas de esquerda que não queriam retorno do PT. E abstenções, né? Abstenções inúmeras, pessoas que não foram votar, que não queriam ter que fazer essa escolha entre PT e Bolsonaro. As pessoas não tinham motivação para ir para as urnas. Só que agora, numa próxima eleição, com Lula encabeçando uma chapa, se isso acontecer, com essa destruição sistemática do Brasil, feita pelo Bolsonaro, eu imagino que muita gente, pessoas inclusive que eram antipetistas, vão acabar tendo que, nessa balança, optar pelo PT. E aí, só mais um último detalhe, saiu uma última pesquisa agora de popularidade e o Bolsonaro continua derretendo, continua perdendo popularidade, e isso aí, esse termômetro para ele é importantíssimo, porque ele sabe que esse termômetro não é apenas um termômetro de reeleição, mas é um termômetro de impeachment também. Quanto mais ele desintegrar, quanto mais fraco ele fica politicamente no Congresso, ao ponto de você ter uma abertura de um processo de impeachment e ele cai, porque ele cometeu inúmeros crimes de responsabilidade até agora, e ainda tem uma base de suporte ali, e esse é o fator que é mais assustador de todos, na verdade, e é sempre assustador para mim, uma base de suporte na casa dos 30%, que é a base proto-fascista brasileira, ou declaradamente fascista no Brasil. Nessa altura, em abril de 2021, quem está apoiando o Bolsonaro, não há dúvidas mais, gente, não há dúvidas, essa base é a base radicalizada, essa é a base fanatizada do Bolsonaro. É uma base que vai, caso o Bolsonaro caia, que vai pra rua defender o genocida. E eu me espanto em ver que 30% da população brasileira ainda olha esse cenário quase apocalíptico da pandemia no Brasil, causado em grande parte pela destruição do Bolsonaro, olha esse cenário de morte e destruição e ainda acha que o Bolsonaro é um bom governante. Isso é assustador e isso mostra para mim o grau de descolamento da realidade dessas pessoas. São pessoas que certamente não estão acompanhando jornais, não estão acompanhando a imprensa, não estão lendo nada sobre esse assunto, porque para você achar em abril de 2021 que Bolsonaro ainda é um bom governante, como eu falei, é a base fanatizada. E essa base ela não vai desaparecer do dia para a noite também. É uma base que vai apoiar o Bolsonaro na próxima eleição, é uma base que vai dar, talvez, até o segundo turno para o Bolsonaro. E é aí que entra a reunião, né, o acordo entre todos os candidatos que suportam a democracia. Porque naquele momento, quando chegar no segundo turno de 2022, quando chegar na hora da eleição, todos os candidatos que defendem uma frente democrática, que estão aí arrotando que defendem a democracia, eles vão ter que optar entre o fascismo bolsonarista e qualquer candidato que estiver na oposição. Qualquer candidato. Seja Lula, seja alguém do PT, seja alguém de outro partido, de uma frente centrista, qualquer candidato que estiver ali. Será uma obrigação confrontar o Bolsonaro. Bem, eu quero saber o que vocês pensam, se vocês assistiram a entrevista ontem do Reinaldo Azevedo com o Lula. O que vocês acharam do que foi dito ali? Como eu disse, não tinha muita novidade, na verdade, né? Não teve muita coisa assim surpreendente, nenhuma, sabe, revelação bombástica, nenhuma virada no enredo ali, não teve nada diferente, nada que o Lula já não tivesse dito. Eu acho que o mais surpreendente é justamente, como eu falei, essa guinada agora do Reinaldo Azevedo, desse conservador, como ele se apresentava anos atrás, para alguém agora que já talvez tenha modulado um pouco o tom em reação ao bolsonarismo. O Bolsonaro, o que ele está fazendo, só para concluir aqui, ele está destruindo completamente a imagem de que conservadores podem ser racionais, de que conservadores podem, sabe, ter algum tipo de projeto concreto para a política. Eles estão destruindo qualquer tipo de visão positiva que haja para o conservadorismo, que é uma tradição nobre da filosofia, que é uma tradição nobre da política, e agora ser direitista no Brasil, ser conservador, vai estar contaminado com o bolsonarismo. Ele fez esse favor agora, né? Isso vai empurrar, de certo modo, o eixo político para a esquerda, para o centro-esquerda, para o centro e para uma direita moderada. Vai forçar agora o debate nesse sentido, né? Então, felizmente, talvez agora haja um reajuste aí nas posições políticas e a gente possa voltar para um debate mais razoável. Me diga o que vocês pensam no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Estamos com curso agora de escrita e narrativas por lá, para quem deseja aprender a escrever, lançar um livro, publicar um livro, se tornar um escritor, e confiram o meu livro sobre o Bolsonaro, sobre essa aberração, essa monstruosidade que está destruindo o país. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!